Boa noite. Boa noite, gente. Então, hoje nossa conversa tá imperdível. O JF convida, vai trazer uma advogada do Espírito Santo, porque a gente está poderosa demais, para conversar com a gente sobre mediação e formas alternativas e outras formas alternativas de resolução de conflitos. Gente, é demais. Num bate-papo que a gente teve rápido anteriormente, nossa, assim, a impressão que dá é que a gente não vai conseguir esgotar o assunto, pelo menos, né, dar uma pincelada básica no assunto em 1 hora. O papo foi muito gostoso. Então vamos lá para a gente aproveitar todo o tempo que a gente tem. Então eu vou chamar a doutora Márcia para a gente conversar o nosso bate-papo. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Vamos esperar a doutora Márcia entrar. Oi. Ei, boa noite a todos. Ei! Boa noite! Primeira Super, coisa, pode super falar. feliz. Aí Eu tô super então, feliz de estar com você. gente, a Márcia foi minha Ah, amiga, amiga assim, né? De adolescente, né, Márcia? Eu mais vivia na casa exatamente. dela do que na minha. Nossa, É eu tô verdade. amando também esse nosso bate-papo. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Tá bom. Meu nome é Márcia, né? Como ela falou, Márcia Monteiro. Trabalho hoje dentro do Tribunal de Justiça com conciliação e mediação. Sou advogada colaborativa, sou mediadora, conciliadora, facilitadora de círculo, faço algumas coisas, tudo buscando a pacificação, né? Acho que esse que é o caminho para todos nós hoje, principalmente profissionais da área do direito. E venho aqui trazer, humildemente, a minha contribuição para No, todo mundo que está em Minas aí e para a galera aqui também do Espírito Santo, tá? E agradecida demais, Monique, por a gente. Como é que é interessante a vida, né? A gente se reunir, porque minha amiga se tornou advogada, olha que maravilha, há 20 anos atrás, né? E a gente não se vê, acho que tem 27 anos, não, tem muito menos, tempo. mais ou menos por aí. E interessante que como é que a rede social faz isso com a gente sempre se fala, né? Pela internet, por alguma coisa, mas agora a gente está, vamos dizer, estreitando de novo essa amizade, né? Que bom. Obrigada pela oportunidade, obrigada Que pela é isso? oportunidade jurídico, né, feminina me dá. A gente é que agradece, porque eu vou te falar, é muito conhecimento que ela vai passar para a gente. Então vamos lá. Só para a gente fazer uma breve introdução, a mediação, assim como a conciliação, é uma forma autocompositiva de resolução de conflito, né? Que quer dizer que Sim, as próprias partes elas chegam à solução do conflito dela. Isso não é imposto, uma solução não é imposta por um terceiro, como é no caso da arbitragem ou mesmo do judiciário, né? Então, para a gente exatamente. começar, eu queria que você falasse para a gente qual a diferença da mediação para a conciliação. Eu penso que elas estão muito próximas hoje do que elas já estiveram em algum outro momento. A conciliação para a gente hoje é algo pontual. Você tem que, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente ficar bem claro. É, Deu um problema no meu celular, né? Aconteceu um problema no meu celular e não quero nem trocar, eu quero receber o dinheiro de volta. Aí eu procuro o juizado, né? No caso, ou até uma câmara que a gente até falou sobre isso, né? Uma das nossas conversas de hoje foi essa. Eu procuro algum meio para dialogar com essa outra pessoa e que a solução seja mais rápida.
Por que eu estou dizendo isso? A mediação, eu sempre fico mais nervosa no começo, tá? Depois eu falo até dizer chega, mas tudo bem. Pode ficar à vontade, que o nosso papo aqui é bem É informal. normal, é normal. Mas a conciliação, ela nos dá a possibilidade de uma resolução, de olhar o passado e resolver aqui agora, no presente. A mediação, eu olho o presente para chegar ao futuro. Como é que eu vou transformar essa relação? Porque as relações são continuadas ao longo do tempo. A conciliação, eu digo, são relações pontuais, né? Muito ligada ao direito do consumidor, ou alguma coisa que até nas outras áreas, mas que seja pontual, que possa ser dialogado sem um aprofundamento. A mediação, a gente já busca o aprofundamento, né? A gente busca entender o que realmente levou aquelas pessoas a chegar àquele ponto do conflito, né? E eu acho que é muito, assim, para relações mesmo, né? De todos os níveis, que a gente vai falar sobre isso, né? A gente, quando você fala que a mediação tem esse caráter mais profundo, a gente também tem a diferença aí desse terceiro, né? De como é o papel desse terceiro que vai ajudar na resolução desse conflito, que tem uma diferença, né? Da mediação para a conciliação. Sim. Fala pra gente. O conciliador, ele pode, até porque ele precisa ter um conhecimento do que está acontecendo, principalmente do direito, né, que a gente fala muito do direito, como, por exemplo, estou lá no juizado, eu preciso entender um pouco para poder conversar, porque eu tenho um outro papel, que é o de sugerir alguma solução, né? É de fazer as pessoas pensarem em soluções. É por isso que eu digo que hoje a mediação e a conciliação, elas andam muito próximas, porque o que a gente pede hoje de um conciliador é que ele não fique muito nessa de impor, né? Nunca foi, né? Mas, assim, existe isso, como eu digo aqui para todo mundo, em Nárnia existe essa situação do conciliador. Não, ó, o juiz pensa desse jeito aqui, hein? Como é que você... Ó, não faz assim, não. Então, assim, tem que sair desse caminho, né? E o caminho de entender fazer as partes entenderem aquele tipo de situação que está ali e elas buscarem uma solução. Só que o meu papel enquanto conciliadora, eu posso sugerir soluções dentro do que eles me disseram. Na mediação, não. Né? Mediação, eu sou um terceiro neutro, eu sou um terceiro imparcial, né? Onde as situações eu não posso ficar lá dizendo, ó, eu penso assim, ó, não vai por aí não, poxa, não é permitido isso, né? Eu estou lá para interagir com as pessoas e facilitar aquele diálogo através de técnicas e ferramentas, né, próprias para mediação. A conciliação, a gente já pode usar até as ferramentas da mediação, que hoje o CNJ fala muito disso, né? Vou falar aqui da judicial, mas também a extrajudicial tem o mesmo princípio, onde ele fala que também a gente pode utilizar essas técnicas, essas ferramentas. Hoje, quando a gente dá aula sobre conciliação, a gente aproxima muito mais das técnicas e ferramentas da mediação. Porque o interesse nosso é que as pessoas realmente saiam satisfeitas. Né? Não é eu chegar para a doutora Monique e outro advogado, ou as partes que estão lá, dizer assim, olha, é o seguinte, é assim, tá? Entendeu? Então, se não tem... Aí fala assim, né? Eu já vi isso muito, né? Lá em Nárnia, né? Então, se não tem outro jeito, né? Então, vamos fazer isso, né? Então, assim, não é isso que a gente busca hoje. O que a gente busca mesmo é realmente as pessoas saírem de lá satisfeitas, né? As próprias pessoas vão chegar na solução do conflito, né? Elas vão o mediador, ele vai dar ferramentas para que elas mesmas cheguem à melhor solução para o caso delas. Me fala um pouquinho... o que pode ser levado para mediação? Qualquer coisa pode ser levada. Alguns direitos indisponíveis, por exemplo, como alimentos, guarda de menor, isso pode ser levado para mediação? Pode. Eu acho que tudo, mesmo direitos disponíveis, né, dependendo da situação, principalmente até porque eles vão passar pelo parecer do Ministério Público, em alguns deles é necessário, nas questões de família a gente utiliza muito, todos esses assuntos podem ser levados à mediação, desde que as partes queiram, que os advogados queiram, né? Na verdade, a gente precisa de todo mundo querendo estar naquele ambiente. Aí a doutora Monique tem uma cliente que busca ela com uma questão de divórcio, ou uma questão de alimentos, ou alguma coisa que em relação
direitos indisponíveis e fala assim, eu quero, olha, eu tenho um caminho. Diante do que você está me dizendo, eu acho interessante que a gente tente primeiro, inicialmente, a mediação. Aí a senhora vai fazer esse pedido, aí vai ou seja, na mediação judicial ou extrajudicial, você convidar a outra pessoa para vir. Então já fica até diferente esse tipo de conversa, de diálogo, né? Você abre uma outra porta, entendeu? Uma das coisas que a gente estava conversando antes, que eu achei muito bacana, é essa sensibilidade do advogado, dele entender, né, no caso do cliente, o que seria a alternativa mais viável, né? E poder, na própria petição inicial, pedir, por exemplo, se ele entender que a mediação seria a melhor solução para aquele caso, dele pedir na petição inicial, né? Conta um pouquinho para a gente como que é o trabalho do advogado, assim. Ele faz a petição, se ele entender que, naquele caso concreto, seria a melhor solução, ele faz um pedido na sua petição inicial. Aí isso chegou no judiciário, aí como é que vai acontecer? Então, a gente estava falando quanto que é importante esse papel do advogado, né? E ele, quando ele começar a se redescobrir nesse papel, eu acho que as coisas vão ficar muito mais tranquilas para ele. Eu vejo, a gente estava conversando sobre isso, né? Da resistência até de alguns colegas aos métodos consensuais, porque ainda não conseguiram compreender o quanto que isso é benéfico, tanto para eles como para os seus clientes, né? A gente estava falando exatamente disso. Como utilizar. Quando eu conheço isso, porque a primeira porta que o cliente chega é a porta do advogado, né? E como que o advogado vai traduzir aquilo ali? Normalmente o cliente chega com, a gente estava falando isso, né? Com sangue nos olhos, né? Às vezes chateado, revoltado, mas aquilo para ele está vivenciando, aquilo é muito sério. Então, o que a gente precisa fazer, né? O advogado, né? Aí eu volto para esse olhar, né? Eu preciso fazer o acolhimento, eu preciso entender com aquelas técnicas e ferramentas até da mediação, mas não só na mediação, comportamentais e comunicacionais, de atitude realmente, de como que eu vou transformar isso. Então, eu preciso ouvir aquele momento, acolher aquela fala, entender que a pessoa precisa falar, né? A gente fala, né? Pode falar, vai falando e tal. E não trazer para a gente essa energia, porque se a gente traz para a energia, o que acontece com o advogado? Ele vai lá peticionar, vai ser o mais duro possível, vai levar aquilo para o judiciário, a outra parte que ainda estava meio assim, nem sabia se a coisa estava tão séria ou não, quando recebe aquilo ali, leva um choque, aí já chama aquele pior, entre aspas, tá, gente? Já cria uma resistência também, né? Cria uma resistência e já chama o advogado mais né? Sempre assim, eu quero ser o mais que o outro, né? Seja em qualquer nível econômico, tá bom? A gente quer procurar aquele defensor público que seja mais, vamos dizer assim, combativo, né? Vamos falar assim, mais severo, né? Ou a gente vai procurar aquele mais enérgico, né? Ou vai procurar o advogado assim, sempre buscando essa situação de vencer o outro, né? E hoje é muito mais interessante o ganha-ganha do que o ganha-perde. É muito melhor os dois saírem satisfeitos, resolvendo a sua situação, do que a gente sair numa situação em que um perde e o outro ganha, não vai resolver nada, porque daqui a um tempo tem um novo conflito. Então, voltando ao que você me perguntou, como é que sai disso? O seu advogado trabalha isso bem, descobre qual é o melhor método para ele levar aquele conflito que chega até ele, quando ele entende que ele vai ouvir a primeiro momento e a pessoa está vivenciando aquela situação, ele está em forte emoção, existem muitos sentimentos, muitas coisas acontecendo, ele ouve aquilo ali, interpreta, e ele passa por um segundo momento, onde ele vai encontrar o seu cliente novamente, vai conseguir compreender o que realmente está por trás daquela fala dele, e ele consegue verificar, assim, qual é o melhor tratamento àquele conflito. Qual é a melhor porta para ele entrar, que a gente fala no sistema de multiportas, que todo mundo ouve falar aí, é exatamente isso. E quem vai fazer isso? Não sou eu que estou lá dentro hoje, né? Hoje eu faço parte do judiciário, mas não sou eu que estou lá dentro que vou verificar qual é a melhor porta. É o advogado. O advogado tem esse papel fundamental de observar qual é o melhor caminho a seguir. Então, assim, aí quando chega para o judiciário, desculpa, assim, não, eu caí aqui. Ah, tá! Quando
chega para o judiciário, o que o judiciário vai fazer? Se você está pedindo uma mediação, aí, se for um processual, que a gente estava falando isso, existem duas formas de você entrar hoje, né, no judicial, né? O pré-processual, que é antes de você realmente judicializar a questão, buscar esse caminho, e tem o judicial. Se você escolher qualquer um deles, que aí é muito do advogado, o que a gente vai fazer? No caso do judicial, vai ser feito um convite de intimação que a gente fala, né? Que é exatamente informando ao outro que o advogado ou que a parte pediu uma mediação, que gostaria de dialogar com aquela pessoa. E quando eu estou no pré-processual, eu mando um convite para o outro. Eu convido a outra parte a estar naquele ambiente que é neutro, né, imparcial e seguro para as partes. É isso que a gente faz. Entendeu? Então, assim, falei um pouco do advogado e falei um pouco do papel que o judiciário tem em relação a isso. Mas quem dá a direção são os advogados, né? Deixa eu só ler o comentário. Fala aí, aqui. É isso que eu ia falar, porque eu não vi. Desculpa, gente. Perdão que eu fico focada, senão eu me porque, na verdade, o que acontece? Eu vi uma que é pacificação social. Alguém falou isso. E realmente, pacificação... Uma das áreas... É isso mesmo. A Coutinho falou, é pacificação social. A doutora Fernanda colocou, redescobrir, aprender... meu Deus, fugiu aqui de novo. Espera aí. Tem uma participação especial aqui, vocês estão ouvindo, né? Uau! Espera aí, deixa eu... Me ajuda aí, Pode falar. Estou conseguindo aqui achar os comentários, sumiu tudo. Redescobrir, aprender a olhar com os olhos de quem está sofrendo. Isso mesmo, lindo demais, é isso mesmo. E esses dias, ela disse que esses dias conseguiu uma mediação e um processo onde as partes, aí eu não sei mais que estavam desgastadas, onde as partes estavam desgastadas e os advogados também. Fenomenal. E a Fernanda, a pessoa que fez esse comentário, a doutora Fernanda, que é do jurídico também, ela é criminalista. Tá. E aí, que bom que ela tem essa visão. Aí, eu queria vou emendar uma pergunta, um gancho que eu precisava para a pergunta. Que áreas do direito? Tem alguma área que tem que usa mais da ferramenta da mediação? É mais usada na área de família? Como é que é isso? Eu entendo que onde houver relações continuadas e as pessoas querem solucionar os seus conflitos, essa é a área, entendeu? Assim, bem amplo. Então, eu estava falando com você, nós temos hoje, pelo menos onde eu trabalho, a gente atua na família, né? A gente trabalha na infância, a gente atua na infância, a gente trabalha na área civil, empresarial, e também já tivemos casos da Lei Maria da Penha, onde algumas coisas precisavam ser conversadas, dialogadas, existia essa possibilidade do diálogo, né, que algumas coisas realmente tem que, né, o juiz tem que tomar uma atitude, mas que podia ser dialogado também foi. E também nós tivemos uma mediação dentro do juizado especial criminal, que também foi muito boa, entendeu? Onde resolvemos algumas situações. Isso não independe qual a decisão que vai ter lá, mas o magistrado achou interessante levar as pessoas buscou ser justo, né? Levar as pessoas para a mediação, para elas dialogarem, para elas entenderem o que estava acontecendo, né? E para tentar, de repente, sair daquela situação em que elas se encontravam. Então, assim, penso que quando as pessoas estão dispostas, eu acho que a mediação vai bem. Seja, eu já até te falei isso, né? Seja no judicial ou como no extrajudicial. Eu acho que o importante para a gente é que as pessoas queiram dialogar, né? Que elas busquem essa ferramenta, que é o diálogo, né? Que às vezes a gente até esquece que ela existe, né? A gente vai no nosso pique e fala, e a gente precisa dialogar, a gente precisa abrir, a gente precisa permitir entender a perspectiva do outro, que é isso que a gente faz na mediação, né? Você falou usar mais, ouvir do que falar. Você falou até da possibilidade Não, eu é que te cortei. Da possibilidade eu vou dizer o termo judicial, né? Mas isso na mediação deve ter uma outra forma de falar. A intervenção de terceiro.
Chamar não uma é? pessoa que não faz parte daquela situação para ser ouvida dentro da mediação, porque ela às vezes faz parte do conflito, né? Ela não faz daquilo que está judicializado, mas ela faz parte da situação como um todo. É isso que você está falando? Não, Dessa parte que a gente estava falando? a gente chegou a falar Da avó. sobre até os órgãos públicos, a participação, quando for o caso. Não falamos alguma coisa sobre isso? Mas fala aí pra gente. Mas assim, eu vou só falar, doutora Fernanda, no sentido de que existiam algumas coisas que precisavam ser resolvidas e não eu até falei, ó, a decisão do magistrado não mudaria por isso, mas eles precisavam ter um outro tipo de diálogo que levou para a mediação, para não confundirem as coisas, né? Mas no juizado especial criminal é bem possível fazer isso. Na Lei Maria da Penha era para uma coisa pontual e que foi extremamente benéfica, porque envolvia uma outra terceira pessoa, que eu não vou aqui falar o caso, porque é confidencial, mas foi extremamente benéfica para resolver uma solução, independentemente do resultado na Lei Maria da Penha, entendeu? Foram coisas assim. E na Lei Maria da Penha existem coisas que são muito sérias mesmo, né? Que às vezes o diálogo não vai, naquele momento não é o caminho mais certo. Mas naquela situação específica, em algumas outras que a gente já vivenciou, foi importante. Voltando à sua pergunta, por exemplo, no caso onde a gente tem, às vezes, um casal, onde vai ficar essa criança para o. Ela falou que ainda não. Ela falou que ainda não completou. Eu acabei, doutora Fernanda, e eu nem leio isso, mas como a Monique estava falando, eu fui olhar, desculpa aí. Então, continua completando seu raciocínio, que eu estou aqui para te ouvir. Então, assim, o que eu achei muito interessante, Monique, em relação, eu acho interessante nessa situação, que, por exemplo, às vezes a gente tem, e é muito comum isso, gente, uma questão de divórcio, onde os casais divorciam e têm filhos, e tem essa questão, às vezes, de ficar o filho com alguém, fica com o avô, com a avó, que às vezes não faz nem parte daquela situação, a sogra ou o sogro, né, gente? Vamos falar aqui mudando, né? E às vezes nem é isso, a avó da avó de alguém, entendeu? Né? A mãe da mãe de alguém. Então, às vezes, essa pessoa não faz parte da relação, mas a gente traz ela de volta. A gente traz ela para a mediação para ver se ela concorda com aquilo que as pessoas estão pactuando. Porque eu preciso da concordância dela. Porque aquilo ali, ela precisa saber o que ela está concordando. Até para que tenha credibilidade à frente do Ministério Público e até da quando ela vai se ter for uma o caso. participação nessa solução aí do conflito, né? Exatamente. Mas, por exemplo, em outras situações é permitido. Isso sim, Monique. É isso que eu quero dizer. A gente precisa ficar... Eu não sei, está tendo alguma interferência. Não sei se é minha ou sua. Está conseguindo ouvir? Eu acho que é alguma coisa... Não sei se está atrapalhando vocês. Assim, uma coisa que a gente precisa, assim, não sei como compreender, que depende mais, nós dependemos mais das pessoas, de quanto que elas estão dispostas ao diálogo, né? Por isso que eu digo a vocês que, assim, a gente precisa entender que, se mesmo que dependendo do tipo de assunto que está acontecendo, mesmo dependendo do tipo de assunto, a gente pode levar ao diálogo. Assim, Márcia, mas a gente falou até agora, na administração pública está sendo cogitado, né? Em alguns lugares já existe, em São Paulo já tem até uma legislação própria, inclusive até arbitragem também. Então, a gente precisa entender que existem outros meios de solucionar. Agora, algumas coisas também precisam e dependem de legislação, né? Quando a gente fala de administração pública, a gente precisa de legislação que regulamente isso. Que não é simplesmente sentar à frente, o Estado não vai fazer só porque a gente está conversando. Exatamente. Né? Nem o procurador vai estar lá. Né? Exato. Tem que ter uma margem aí para negociável, né? Porque senão não faz sentido. Exatamente, é por aí. É isso mesmo. Me diz quais são as vantagens da mediação. Por que eu buscaria uma mediação e não levaria isso direto para o judiciário? Bom, eu penso que essa possibilidade de você resolver as questões dos seus clientes através do ponto de vista deles, onde um vai ter o seu ponto de vista, o outro vai ter o seu ponto de vista, e eles vão ter a condição de se ouvirem, porque às vezes, quando a gente entra muito na crise, a gente não ouve ninguém. Quando a gente começa a dizer que a gente está certo,
né? A gente fala isso, né? Quando a gente fala assim, ah, eu tô certo, parece que eu fico cega, surda e muda. E nunca mais eu vejo o que está. A pessoa está na minha frente, o problema, assim, a solução também está na minha frente, eu não consigo enxergar. Porque eu me fecho. E quando eu me abro para o diálogo, quando eu estou num ambiente onde que as pessoas, né, os mediadores, dão essa credibilidade, essa confiança, né, até porque é confidencial também, a gente falou, eu não sei se eu falei ainda, mas fica tudo ali fica ali, tudo que acontecer fica dentro, fica ali com aquelas pessoas. Eu acho importante essa possibilidade do diálogo e prestar atenção no que o outro diz, porque às vezes quando eu estou em atrito com alguém, isso aí é comum, meu, seu, de qualquer pessoa, quando eu estou em atrito, eu não enxergo, não falo, eu não vejo mais nada. E quando eu estou num lugar assim, eu consigo ouvir. Quando eu te ouço, Monique, eu consigo entender a sua perspectiva. E quando você me ouve, você começa a entender a minha perspectiva. E aí, daí começa a gerar uma possibilidade de diálogo. Que eu falo que o restabelecimento da comunicação é feito através do respeito. Então, quando eu respeito o seu momento de fala e o outro respeita o seu momento de ouvir, e ele também respeita o momento de estar ouvindo o outro, quando começa as pessoas a se respeitar, a gente começa a dialogar e aí a gente começa a negociar e a solucionar as questões. Que nem sempre, às vezes, são aqueles modelinhos fechadinhos que tem hoje no judiciário. A gente fala que são os combinados delas. Aham. Não é meu, enquanto mediadora, não é do magistrado e nem dos advogados, são delas. E aí é o que eu falo, a presença do advogado é fundamental, porque ele percebendo isso, ele auxilia o seu cliente a construir alguma coisa diante da perspectiva dele. Uhum. Entendeu? Não sei se eu fui clara, mas... Esse ambiente, Márcia, onde é feito isso, falando da mediação no judiciário, ele é um ambiente diferenciado que proporciona isso, porque a pessoa, na verdade, ela tem que se desarmar, né? Primeira coisa que eu imagino que vai ter que se fazer, a pessoa tem que... Existe um ambiente, assim, diferente? Existe. Normalmente a gente proporciona um ambiente mais tranquilo. Onde eu trabalho, a gente colocou uma cor bem clarinha, um azul, a gente tem uma planta, a gente tem uma água, a gente tem um café. Isso, aí agora depois a gente vai mudar para o ambiente de hoje, né? Mas quando era presencial, gente, quando era presencial, era tudo que era feito ali pensando em acolher aquela pessoa. Tudo era feito exatamente com aquele olhar de acolhimento, de respeito ao ser humano, entendeu? Então, assim, é uma forma diferenciada de você, até você chega lá, as pessoas falam, mas o que vai ser aqui? Que a gente, né? O que é isso? Uma sala azul clara, que a nossa é azul clara, com água, café, balinha, tem bala, biscoito. Como é assim? Então, as pessoas começam a sentir mais à vontade, mas como se estivessem muito próximos à casa delas, né? Isso eu estou falando no presencial. Posso já falar um pouquinho do online agora? Posso? Já pegando desse gancho? Bom, deixa eu só ver aqui o nosso roteiro. Vai lá. Então, vamos lá. Me fala, então, como é que, já que a gente falou do ambiente, né? Como é que isso tem acontecido agora, em tempos de, quer dizer, continua se acontecendo, né? As sessões de mediação. Como está tendo isso agora? Agora. Então, a gente está aqui, né? É aquela coisa, gente, como nós duas estamos aqui ao vivo e a cores. É muito sério. Fala. Não, eu ia falar sobre uma pergunta aqui sobre tá constelação. Tá, depois a gente pode falar. Depois a gente responde. Tá. Aí eu vou falar sobre, assim, para eu não perder meu raciocínio, é mediação online. O que a gente fala que a gente está experimentando nesse ambiente é um cuidado maior. Né? Aqui, onde eu trabalho, né, a gente vivenciou isso dentro do 7º Sejusc, que eu trabalho em Cariacica, no Espírito Santo, né, que a gente está aí com o pessoal de Minas.
a gente fez um trabalho anterior. O que é o trabalho anterior? As pessoas do Sejus, os estagiários que trabalham conosco, eles fizeram uma ambientação, que eu vou dizer assim, a gente verificou as pessoas que queriam, era pré-processuais, a conciliação. No caso, a gente fez em conciliação, mas serve também a mesma coisa para mediação. É o que a gente precisa fazer com a mediação. Ligar para as pessoas, saber se as pessoas têm esse equipamento que nós estamos aqui, ou um celular, ou um equipamento, seja um notebook, um Internet. computador. Tem que haver internet, tem que baixar um aplicativo que a gente está em hoje, a gente faz muito hoje a gente está utilizando o Cisco WebEx aqui no Espírito Santo, que é o recomendado pelo CNJ. Então, a gente faz uma ambientação anterior à sessão de mediação. Quando as pessoas chegam na sessão, elas já estão mais calmas, mais tranquilas. A gente fez isso com a conciliação e a mediação é a mesma situação. Por que a gente fala isso, né? Que a gente fala isso? Porque as pessoas precisam se sentir confortáveis. Eu preciso estar ali com você, né? E você sentir que eu estou com você. A gente trabalha muito o rapport, né? Que a gente precisa fazer essa conexão, né? Como a gente faz com as pessoas que estão entrando aqui a todo momento, que a gente agradece, né, Monique? A gente agradece por estar aqui conosco. Mas, assim, isso também que tem que estar no ambiente em que elas vão falar da vida delas. E o que eu preciso garantir? A segurança. Né? Eu preciso garantir a ela que vai continuar sendo confidencial. Eu só vou gravá-la no momento em que eu avisá-la. Normalmente, eu tenho gravado na conciliação, a gente faz isso na mediação não, mas na conciliação eu tenho feito, gravado, porque na mediação já vai um termo para a pessoa e ela assina, ela concorda, ou ela manda um e-mail para a gente concordando em participar da mediação. No pré-processual, a gente liga. Então, como a gente liga e as pessoas concordam, o que eu faço? Eu faço uma gravação das pessoas concordando estarem naquele ambiente. Na mediação, ela já assinou, já concordou, e qual é o momento que eu vou fazer a gravação? Né? Porque há uma confusão, tem muita gente falando aí, e até às vezes eu falo assim, gente, por favor, vamos ouvir primeiro, entender como é que acontece, antes de falar que as coisas vão deixar de ser confidenciais. Tudo é confidencial, a única coisa que a gente vai gravar é o termo no final. As pessoas concordaram, pactuaram alguma coisa ou não pactuaram, como é que eu vou demonstrar ao judiciário que eu fiz aquela mediação? Eu vou gravar o que foi o número do processo, se for o caso, ou o número do pré-processual, vou dizer o nome das partes, o nome dos advogados, e vou ler o termo e vou perguntar às pessoas se elas concordam com aquilo que elas combinaram. Se é isso mesmo, gravou, vai para o processo, seja judicial, vai para o pré-processual, seja pré-processual. E é isso que a gente precisa entender. Esse é o momento da gravação. Pelo menos a gente tem pensado desse jeito. Eu também entendo que a mediação tem que manter a confidencialidade. Ela é extremamente importante a confidencialidade. Inclusive, a gente precisa dizer às partes, como a gente está aqui, Monique, podia alguém gravar. A gente precisa saber do termo que elas estão assinando, dizendo, e elas também vão ouvir de que isso realmente não pode acontecer. Tem penalização para quem utiliza o que acontece na mediação, seja o advogado ou sejam as partes, fora da mediação. Existe isso de acordo com a legislação. Então, a gente precisa entender a seriedade que é um instituto como esse. Seja a mediação, que eu estou falando dentro do Poder Judiciário, mas ela poderia ser uma mediação extrajudicial, Monique. A seriedade é a mesma e tem que manter a confidencialidade. E tudo que se faz na mediação, não sei se eu estou me ouvindo, para mim está ruim, mas não sei se eu vou... Para mim tá tranquilo. Agora, se não houver isso, eu acho que você não consegue nem dar o primeiro passo, né? Porque se não houver essa confiança... Exatamente, você conseguiu compreender. Exatamente. Não sai do lugar. Eu acho que, para mim, a primeira coisa que as pessoas têm que compreender é que continua a mediação, ela não pode ser abalada em nenhum momento, porque a gente saiu do presencial para o online. Né? Aí ele está falando, posso responder? A Dione está perguntando se a mediação precisa da chancela do judiciário. Pode responder. Então, se for judicial,
ela vai precisar sim, seja pré-processual ou através de um processo de alguma vara que vai para o Sejusc para ser cuidado, a do processo, vamos supor, fez a mediação, fez um acordo, vai para o juiz da vara homologar. Se nós estamos fazendo um pré-processual no Sejusc, quem homologa é o juiz do Sejusc. Aí, Márcia, mas e se for extrajudicial? As partes decidem. Né? Eu falei isso com a doutora Monique agora mesmo, as partes decidem. Ela pode fazer através de uma câmara, como eu já falei, elas podem contratar o mediador, que a gente fala, as partes, né? Contratar o mediador, que a gente chama de a mediadora ad hoc, ou através das câmaras privadas, tanto a conciliação quanto a mediação. E aí, chega lá, você pode falar assim, vou deixar arquivado lá na Câmara esse acordo. Se acontecer alguma coisa diferente, a gente pode registrar para virar um título executivo, né, extrajudicial, ou a gente pode fazer ingressar no cartório, né? No cartório, ou pode no cartório, mas também pode entrar no judiciário com um título, né, e executar aquilo ali, fazer alguma coisa em relação a isso. Eu quero dizer a vocês assim, que é muito mais o que a gente pensa, muito mais a vontade das partes. E a gente respeita isso, seja no extrajudicial, como tanto quanto no judicial. Mas no judicial tem uma formalidade, tá? Uma vez eu assistindo uma live sua, eu vi uma coisa que eu achei bacana demais, do uso concomitante de várias técnicas, né? Só que para a gente falar isso, eu queria que você falasse para a gente de quais são essas outras técnicas de solução de conflito, né? Que técnicas seriam e o que a gente poderia usar no mesmo processo? Penso que depende da situação e do assunto que nós vamos tratar. Dentro da mediação, dentro de um conflito, ele pode ter vários tipos de pequenos conflitos. Não é isso? A gente tem um conflito maior, mas ele tem pequenos conflitos. Então, vamos supor que eu esteja cuidando de uma situação em práticas colaborativas, que eu não falei de práticas colaborativas, mas agora é a hora de falar dela. Você falou de métodos, né, que é uma forma não adversarial de cuidar de um conflito através de um advogado colaborativo, de um neutro financeiro, de um profissional da área de saúde mental e um especialista infantil, dependendo do conflito, né? Depende daquela situação que está ali. Mas vamos supor que fosse um divórcio, né? Divórcio colaborativo, mas de uma pessoa que tem uma sociedade envolvida nesse conflito, né? Existe uma empresa envolvida nisso, não é só simplesmente divorciar, né, separar o marido e a mulher, mas também tem uma empresa, tem negócios. Então, quando a gente utiliza o divórcio colaborativo, com esse olhar também, que você vai realmente saber o que está acontecendo naquele momento. Então, aí vamos supor, eu estou fazendo um divórcio colaborativo através das práticas colaborativas e chega naquele momento em alguma coisa lá precisa de um tratamento diferenciado, onde precisa de um aprofundamento, tá certo? Maior. E que os advogados colaborativos percebem que seria interessante passar para a mediação, tá? E uma coisa interessante é que o advogado colaborativo é contratado pela parte através do seu advogado. Olha que interessante. É também uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, não é o próprio advogado que vai fazer isso. Não, o advogado, porque se o advogado não pode ingressar judicialmente. O advogado colaborativo, ele não representa a parte. Ele não representa quem contratou. Quem representa a parte é o advogado que contratou ele. Entendeu? Então, por exemplo, eu enquanto advogado colaborativo que vou trabalhar para você, eu estou dentro de um contrato onde eu não posso, vamos falar assim no popular, eu não vou roubar cliente de ninguém, né? Eu só estou contratada para trabalhar colaborativamente com aquelas partes que estão ali. Eu sou contratada pela Monique. A doutora Monique continua sendo advogada do cliente e ela judicializa as questões, ela cuida da mediação, da conciliação, o que tiver que ser. Eu só vou trabalhar com esse olhar do colaborativo, dentro da advocacia colaborativa. Então, a diferença é essa. Aí vamos supor que eu preciso de alguma coisa, que eu preciso de um aprofundamento, que eu preciso entender melhor e que as pessoas precisam se entender melhor. O que eu vou fazer? Eu vou levar
Aí você sai daqui, né, das práticas colaborativas, é como se a gente tivesse um intervalo, as pessoas, não no mesmo dia, né, gente? É só um intervalo mesmo, né? E vai buscar a mediação. Conseguiu solucionar aquela questão lá ou não? E se houver necessidade de várias sessões, isso aí vai depender do tipo de conflito. Aí você pode resolver ou tomou uma outra decisão, o que tiver resolvido ali, traga para cá. E daí você continua, se for interesse das partes, e nas outras tratativas que estão ali. Quer ver uma outra que possa utilizar? Alguma coisa que eu preciso de uma decisão pontual, de alguma coisa que seja técnica, e que eu preciso de um árbitro, que ele me dê essa informação, que ele me dê, porque eu tenho dúvida e ela tem, vamos dizer, o marido e a mulher têm dúvida em relação a uma questão que tem direcionada a uma sociedade, mas algum produto, alguma coisa que eles veem que precisa de alguém mais especializado, que não é o advogado colaborativo e nem o mediador, é um árbitro que vai tratar disso especificamente. Então, vai à arbitragem, define aquela situação empresarial, que seja, e traz de volta. Ou, por exemplo, para eu tratar com o meu ex-marido ou com a minha ex-mulher, em relação à questão empresarial, eu tenho uma questão que está fora disso daqui, que envolve a nossa empresa, e que eu preciso de uma definição para poder definir aqui. E aí eu vou buscar um árbitro para definir aquela situação lá que está lá, fora desse meu processo, para trazê-los para cá. Entendeu? Aí resolveu a situação com o árbitro, parece conflito, assim, muita coisa, mas o que eu quero dizer é que a gente pode trabalhar com todos esses métodos, todos eles são possíveis diante de um conflito. É isso que eu queria trazer. Não sei se eu consegui ser clara. Andréia, eu acho. Ela tinha perguntado sobre a questão da constelação familiar. Agora ela também perguntou sobre quais tipos de conflito a mediação e conciliação podem ser utilizados, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que, mas eu posso relembrar. A gente... Dona Naia! Eu vi. Que bonitinha, mamãe! Me diz, então, sobre a constelação, qual que é o seu pensamento com relação ao direito sistêmico? Tá, eu acho extremamente válido, eu acho que hoje a gente não tem como pensar fora do sistema, né? Tem que entender isso como um todo. Eu, por exemplo, sou fã da constelação, porque eu já fui constelada 2 vezes. Eu também. E eu gosto muito, me fez muito bem, me fez ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, né? Se hoje eu sou de bem com a vida, seja um dia eu já fui diferente, a constelação me ajudou muito a resolver algumas coisas pontuais comigo mesma em relação ao meu todo, né? É exatamente isso. E aí, o que eu entendo que a constelação deve ser utilizada com alguns critérios. Existem muitas dúvidas em relação ao judicial. No meu termo, enquanto eu optei por isso, para mim é tranquilo. Eu acho que tudo que é imposto, Monique, seja qualquer método, qualquer solução que seja imposta, ela para mim, é o que me causa um espanto e eu fico um pouco distante. Porque eu penso que a gente não pode impor nada a ninguém. Eu acho que as pessoas precisam estar naquele ambiente. Então, se o judiciário der uma possibilidade de fazer uma constelação e não ser imposta, ótimo. Eu me sinto à vontade, ou quero conhecer aquilo ali, eu acho que é legal. Eu acho que isso ajuda, tudo que eu acho que ajuda. A gente não falou da oficina de pais e filhos, que é uma outra coisa extraordinária que o judiciário proporciona, que é cuidar da família como um todo, mesmo eles separados, eles divorciados. O que a gente traz? A família para uma oficina de pais e filhos, onde eles ficam, o pai, a mãe e os filhos, cada um em uma sala diferente, tá certo? Convivendo com outras crianças, com outros adolescentes, com outros pais, e tem vamos falar assim, um roteiro pedagógico, explicando, inclusive, da alienação parental, de tudo que é relacionado àquela relação nova que eles estão enfrentando, que é de família, do divórcio, que é tudo novo para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para aquelas pessoas, os próprios que estão se separando. Então, a oficina, antes da mediação, até, ela é fantástica. Gente, são então, tantas portas, como você falou, para a gente entrar, que como que o advogado vai sugerir
ele não conhece, né? Na verdade, daí a grande importância do advogado conhecer todos esses métodos, porque às vezes a melhor solução está ali e ele não vai sugerir porque ele desconhece como funciona. Você está trazendo tantas opções, né? Tantas coisas que podem ser feitas e que muitas vezes no dia a dia da gente, a gente está tão engessado naquela coisa, vai, entra, peticiona, ajuização, aí tem a audiência de conciliação lá no Sejus, que não deu nada, o negócio segue. Quer dizer, como é importante a gente conhecer todas essas técnicas, né? Muito importante. A minha opinião com relação... Eu não tenho uma vivência do direito sistêmico, mas tenho uma vivência pessoal da constelação familiar, que me foi muito benéfica também. A primeira vez assim, que eu fui assistir, eu fui de curiosa, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, uma pessoa me indicou, aquela profissional, que inclusive é maravilhosa, e na live de segunda-feira, a live vai ser com ela, é uma psicóloga que faz uma constelação familiar aqui, ela é fantástica. Em Belo Horizonte, né, Monique? Belo Horizonte. E eu falei, bom, tô achando que esse negócio aí é tudo uma conversa fiada, né, uma combinação, papá. Aí eu lá quietinha no meu canto, de repente, uma das pessoas que estavam constelando me escolheu para representar alguém no conflito dela, né, que a gente não sabe quem a gente está representando. E quando eu entrei ali, eu senti uma energia que eu comecei a sentir uma atração muito grande por uma outra pessoa que estava ali. E eu ia atrás dela e ela fugia de mim. Era uma coisa louca. Eu não sei, para mim não fazia sentido nenhum. Mas para a consteladora e para a pessoa que estava sendo constelada, fazia todo o sentido do mundo. É uma coisa que não tem explicação. Gente, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei explicar. Mas vale a pena todo mundo assistir uma sessão de conciliação para sentir... Constelação, né? Constelação. Constelação. A constelação que eu acho que assim, é o primeiro passo para você entender como a coisa funciona, né? Tem tantos comentários aqui, a gente vai se perdendo. Vamos lá. Você vai vendo aí, quando eu vou falar da constelação também, em relação eu fui constelada por Fabiana Quezada, de São Paulo. Foi uma coisa que aconteceu do nada, eu estava no Sejusc de São Paulo, fazendo a minha prática de oficina de pais e filhos, e eu queria conhecer, vi alguma coisa no Facebook muito interessante. Entrei em contato no chat, hoje vai acontecer. Eu falei, eu não sei, eu acho que é São Camaro, se não me engano, o lugar. Eu nem sabia onde era em São Paulo. Eu estava no fórum... Ai, meu Deus, esqueci do Fórum Central lá de São Paulo, esqueci o nome agora. Estou com ele aqui, não esqueci o nome dele agora. Saí de lá e fui para essa constelação, onde eu acabei sendo, isso que você falou, a mesma coisa. Participar da constelação de alguém. E foi para mim tão incrível que eu resolvi ser constelada. Na mesma hora. É louco, gente. É só assistindo mesmo, participando, indo ver para poder sentir isso. A Dione está falando aqui, ó, a doutora Dulce costuma dizer que o mediador tem que se esvaziar de si, sendo advogado na mediação, não pensa ou age como advogado. Bom, mas aí o mediador não é o advogado. Isso. Aí vamos lá. Eu também não entendi, não, mas eu vou depois você pode até, se quiser, esclarecer. Eu penso que um papel de... Quando eu sendo formada em Direito, tendo advogada como mediadora, eu não penso nada. Eu não sei da legislação, eu posso até conhecer a legislação, posso conhecer tudo ali, eu não vou me manifestar em nenhum momento. Esse é o papel do mediador. Ele interage com as pessoas para facilitar o diálogo. Ele não vai definir, não vai saber de... E quem vai definir as coisas são as partes que estão ali, auxiliados do seu advogado. Penso que como advogado, o advogado que está acompanhando a parte lá, ele precisa entender e entrar dentro do conflito daquela pessoa que ele está representando com empatia. E entender dentro da perspectiva dele. Entendeu? Eu acho que agora eu estou entendendo o que a Dione está falando. Ó.
ela está dizendo que se o mediador for advogado, ele tem que se esvaziar de si e não pensar ou agir como advogado. Agora eu entendi. É exatamente isso que você acabou de falar. Exatamente. Eu, na verdade, eu penso que quando eu estou na minha função de mediador, eu sou mediador. Seja qualquer profissão que eu venha de origem, né? Advogado, engenheiro, médico, psicólogo, e existem várias profissões que são... Tem engenheiro, no nosso tribunal tem engenheiro. Então, assim, quando eu estou como mediador, eu penso como mediador. Então, eu preciso entrar, é como a gente fala assim, eu entro naquele personagem, mas no bom sentido, não é um personagem que vai mentir, né? E é bom falar isso, né? Porque eu acho que uma das características principais do mediador é a transparência. Né? Eu preciso ser transparente com as partes. Gente, isso agora para mim não está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco, dar uns 10 minutinhos, e a gente dá como é que se diz, um descanso, eu respiro, vocês respiram, tudo bem? Né? Ou aconteceu alguma coisa, eu preciso ser transparente. Né? Eu acho que é o principal. Ser ético. Né? Que eu digo que eu tenho que realmente não aparecer só, não. Eu preciso ser imparcial. Né? Eu preciso parecer e ser imparcial. Eu preciso ser neutro. Né? Eu preciso respeitar a vontade das partes. Né? Que às vezes as pessoas sentam à frente do outro. Eu estou aqui com o papel de mediador, mas não respeito as pessoas. Não, aqui não. Peraí, você não vai parar agora, não. Tipo assim, não, eu queria parar um pouco. Não, agora não é o momento. Nada disso. Respeitar a fala dos advogados, ó. Vou falar isso. Sensacional. Só para completar, assim, respeitar a fala dos advogados. Né? O mediador que é mediador, ele respeita todo mundo que está na mediação. E para a gente, o advogado é extremamente importante. Pode falar. A Andréia perguntou aqui, nos casos de violência doméstica, é possível aplicar qual método? Então, o que eu disse, né? Eu acho que eu não sei se eu fui clara. O que a gente fala é que algumas coisas em relação a é porque tá dando eco, gente, desculpa, tá? Eu tô ouvindo, eu até vou tirar um pouco. Pode tirar, Não, eu vou tirar um pouco, tá me dando tranquilo, pode ir. Ficar ruim. Mas, olha só, por um caso de violência doméstica, algumas questões, não é a violência doméstica em si, gente. Se aconteceu alguma coisa, por favor, por gentileza, realmente vai ser atendido pelo juiz, vai verificar qual é a punição que tem que ser feita, qual é a sentença, entendeu, gente? Não é isso que eu falei. Eu disse que algumas questões que às vezes existem, que estão pendentes, inclusive de relações familiares, alguma coisa que precisa ser resolvida, o juiz leva. Para que ele vai entrar, ingressar no processo judicial? Para que ele vai fazer todo aquele trâmite? Aí ele pede o seguinte: dá para você, Márcia, dá para você receber essas pessoas aí? Às vezes a gente tem mediador ali já pronto, para eles conversarem e decidirem outras questões que estão fora da violência. A violência, quem cuida é a vara, né? De violência doméstica. São coisas que estão juntas, né? Que fazem parte dessa relação daquelas pessoas. Da violência em si, não existe. Não. Eu acho que é isso que ela queria saber. Aí eu vou falar para vocês agora que eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sou velha, tá? Sou mais ou menos. Não, eu se sou você novinha. falar que você é velha, você vai me carregar junto nesse barco, tô fora. Mas quando eu comecei lá atrás, eu vou falar lá nos idos de 1920, eu tô brincando, mas esse é meu jeito mesmo, né? Lá em 2003, quando eu entrei no judiciário como conciliadora, naquela época a gente tinha esse papel de conciliador e ele só podia ser exercido por um bacharel em direito ou um advogado. Eu não sei se vocês chegaram a isso aí em Minas, mas aqui tinha. E eu fui para o Juizado Especial Criminal. Tudo que hoje fala em relação à violência doméstica, a gente tratava no Juizado Especial Criminal. Então, lógico, existiam alguns... Por isso que eu falo que a gente não pode generalizar. Quando você fala violência doméstica, existem crimes e crimes, né? Existem algumas coisas que precisam ser vistas realmente com toda cautela. Tudo lá precisa ser visto com cautela. Mas algumas coisas é exatamente por uma falta de diálogo, ou às vezes nem aconteceu aquilo daquela forma como as pessoas colocaram, elas precisavam ser ouvidas em algum ambiente.
assim, eu fazia conciliação em casos desse, até de lesão corporal, que na época era isso, né? Não existia a lei, e a gente dialogava e até fazia umas coisas muito loucas, tá, Monique? A gente, inclusive, divorciava as pessoas, entre aspas, separava a geladeira, fogão pro lado, não sei o quê, já conversava tudo ali, como é que ficaria tudo em pleno juizado especial criminal. Eu falo que era uma coisa bem interessante que a gente fazia lá naquele juizado em Cariacica, mas também é porque o juiz permitia que a gente abrisse esse diálogo, sempre foi essa proposta dele de resolver as coisas através do diálogo. Então eu digo assim, existem crimes que realmente não existe diálogo, existe realmente uma punição. Existem coisas que a gente precisa cuidar, porque na relação, principalmente da violência doméstica, que é uma relação, às vezes, normalmente é familiar, né, marido e mulher, ou um ou outro, né? Você precisa de algumas coisas vão precisar ser conversadas, dialogadas, como, por exemplo, os filhos. Então, se às vezes o juiz utiliza esse método, é para pular uma janela, entende? Assim, né? Para que eles vão entrar? Vai esperar para entrar, para pedir, se a pessoa estiver presa, para vir lá, né, o custodiada, trazer ele ali para aquele ambiente para resolver. E às vezes você consegue resolver isso através da mediação ali no seu juiz, entendeu? Então, essa integração das várias é muito bom. É um casamento perfeito, né? Quer dizer, uma pessoa está no momento fragilizada, quer dizer, em vez de um juiz também decidir sobre guarda, sobre visita, sobre esse tipo de coisa, faz uma mediação e as próprias partes vão conseguir, né, achar a melhor solução para aquele caso delas, né? Eu acho que é um casamento perfeito nesse caso. E é um caso em que você está dizendo aí o que pode ser feito em caso de violência doméstica, onde pode ser usada a mediação. Não é com relação à violência, né? Para deixar claro aí, mas com relação a outras questões, né, que estão junto aí. A Dione falou... pode falar. A Dione falou que isso deveria ser oferecido na audiência de conciliação que não tem acordo. Aí, Dione, que eu fala aí. Com Márcia, a importância do advogado conhecer todas essas formas, porque assim, o advogado, ele pode pedir na petição inicial, se ele quer mediação, se ele quer uma outra forma, né? Desde que o judiciário lhe ofereça, quer dizer, fica no papel do advogado pedir isso. E para o advogado pedir, ele precisa conhecer todas essas formas alternativas de solução de conflito, né? Como é que a gente vai pedir uma coisa se a gente não sabe onde que ela pode beneficiar o nosso cliente, né? E aí a gente até conversou sobre isso, né, Monique? Uhum. Quanto que é importante esse papel do advogado, a gente falou sobre isso, quanto que é importante ele conhecer, né, esses métodos consensuais, né, métodos adequados, que a resolução 125 colocava antigamente alternativo, mas a gente fala assim, é alternativa processual, eu entendi o que você falou, uma alternativa, uma forma, qual é a forma que a gente vai utilizar, mas quando fala do conflito, a gente fala qual é a porta adequada para resolver aquele conflito, não sei se está claro, né? Assim, qual é a forma adequada para resolver aquele conflito? Então, quando a gente consegue entender isso, o advogado consegue entender isso, ele consegue trabalhar melhor com o seu cliente. Não existe só uma porta, existem diversas. Para cada tipo de conflito, eu vou encontrar ela. E quem vai me dizer isso? O advogado. Como eu te disse, já vou até emendar na fala, de que o primeiro contato, né, Monique? O primeiro contato do cliente é com você, gente. Né? É com você, advogado. E a importância da capacitação do advogado, porque você não faz essa capacitação só para ser um mediador. Você faz a capacitação para você poder atuar como advogado mesmo, para que você conheça todas as formas e para que você ofereça para o seu cliente a forma que melhor se adequa à necessidade dele. A Andréia falou que o direito sistêmico é o futuro, né, na opinião dela. Eu não estou vendo mais nada, pode falar que agora vocês que estão vendo, eu não estou vendo não, mas vamos lá. A Dione falou que hoje está tendo um seminário, ontem e hoje aqui,
online, né? Da Comissão de Direito de Sucessões. E o doutor Cleiton, que é o juiz responsável... Eu sei, conheço. Ele é uma gracinha, eu conheço, né? Eu adoro, uma paixão. Ele dá um curso aqui de constelação no Espírito Santo, você acredita? Hoje ele falou sobre a energia da constelação. E a Dione está assim, apaixonada, doida para conhecer, que eu já falei tanto, ela está louca para assistir uma sessão de constelação. E aí que você vai, Dione, entender o que é essa energia, né? A gente fala, né, mas não dá. Eu acho que lá que a gente consegue perceber. E o Sejusc dele, Monique, é bom se falar, o Sejusc dele proporciona constelação dentro do Sejusc, porque eu estive no Sejusc de BH. Sim. Ele tem consteladora lá, ele trabalha com isso, o trabalho dele foi excelente. Eu fiquei assim, apaixonada, quem me apresentou, eu já até te falei sobre ela hoje, doutora Aparecida Caetano, advogada de Minas Gerais, que eu tenho muita paixão por ela, me acolheu muito bem em Belo Horizonte. Ela me levou lá no Dr. Cleiton, conheci a Fátima, se eu não me engano, eu acho que é esse mesmo o nome dela, e conheci naquele dia, exatamente, eu ia